E falando de mentir para as criancinhas, vocês sabem que o projeto do kit gay falhou, né? Chegaram lá, mostraram o negócio para Dilma Rousseff, ela se cagou de medo, tá certo? E disse: não, 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 vamos suspender essa porcaria, né? Agora, na verdade, aqui tem até um artigo do Paulo Giraldelli. Eu, pela primeira vez na minha vida, sou obrigado a concordar com o Paulo Giraldelli. Porque ele disse o seguinte: que a Dilma enganou os evangélicos. Porque vetou o kit gay, mas ao mesmo tempo o kit gay está sendo cada vez mais difundido através da internet. Então é propaganda, o governo não vai nem precisar gastar dinheiro para distribuir aquilo. Já fizeram a propaganda gratuita e a mensagem vai chegar na meninada de qualquer jeito. Só que o Paulo Giraldelli acha isso lindo, lindo, lindo. Quando, na verdade, é o seguinte: isso mostra que no Brasil o processo legislativo já está superado. Já se adotou aquele sistema de legislar através de decreto administrativo, portaria ministerial, sentença judicial, etc, etc, tornando o Congresso perfeitamente inútil. E esses deputados e senadores, eles aceitam isso, batem continência e dizem: sim senhor, sim senhora, eles gostam disso, né? Na verdade, eles não querem trabalhar, eles só querem embolsar o salário. Se não precisar votar lei nenhuma, melhor para eles. É. Então, um tanto faz ter lei ou não lei. Veja, o negócio da PL 122, né, não foi rejeitado, não existe, a PL 122 não foi aprovada. Não obstante, tem gente sendo processada por homofobia. E como é que você pode ser processado por uma lei inexistente? Eles não precisam da lei, meu Deus. Eu já te expliquei isso 1000 vezes. Uma das táticas fundamentais desses grupos, dessas ONGs e movimentos revolucionários, etc., é a seguinte: quando você tem uma reivindicação, você age como se ela já estivesse atendida. Você quer uma lei, você age como se a lei já existisse. Então estão processando os caras por uma lei futura. Um sujeito fez um comentário lá na Jovem Pan, parece a respeito de uma drag queen. Então apareceu uma ONG e disse: isso é crime de homofobia, já está processando o cara. Daí a própria drag queen, né, informou aí pelo Orkut ou pelo Facebook, sei lá: eu não sabia de porra nenhuma, acho esse processo muito esquisito. É claro, né? Quer dizer, a própria pessoa que teoricamente teria sido vítima da ofensa não se sentiu ofendida de maneira alguma, né? Mas sempre tem esses zelotes, né, da honra alheia que querem botar todo mundo na cadeia com uma lei inexistente. Então o Paulo Giraldelli tem razão, não precisa o kit gay, porra, né? Então a verdade é a seguinte: o nosso ministro da Educação, ele ficou frustradíssimo porque foi suspenso o kit gay, né? Ele está lá atormentado, de noite ele fica chorando, coitado, né, pensando na infância brasileira, privada da oportunidade dessas informações essenciais para o seu desenvolvimento psicoanal, né? O ministro fica lá chorando: o que será da infância brasileira que não aprenderá a dar o cu nessa geração? Estão todos perdidos, né? Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista. Ao longo do seu governo, o senhor indicou 6 dos 10 ministros hoje em atuação no Supremo e há um certo sentimento entre alguns juristas de esquerda que esse Supremo Tribunal, essa parte do Supremo Tribunal indicada pelo senhor, não é tão de esquerda assim, talvez até por questões religiosas de muitos desses ministros que são praticantes. Esse Supremo é de fato a cara esses indicados pelo Supremo são os ministros dos seus sonhos, quer dizer, são a cara do governo Lula, ou no fundo eles são uma composição de fatores políticos e de pressões políticas que levariam a criar esse Supremo? E uma última pergunta seria: o novo ministro a ser indicado, será que ele tem uma cara diferente, né, mais favorável aí a questões como aborto, direitos dos homossexuais, que estariam menos relacionados aí, menos ligados, digamos assim, às posições da Igreja Católica? Obrigado. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos
e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. A Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia foi escrita em grego. E a Bíblia usa Paulo, para falar a verdade, porque é muito generalizante a gente falar, né? Em 1 Coríntios 6,9, Paulo diz que o sodomita, ele é traduzido assim, em português: os sodomitas e os efeminados não entrarão no reino dos céus. E arsenoikoitai é uma palavra controversa, porque é quase que um analogismo. Ele pode ser traduzido como homem de cama, como prostituto ou como estuprador. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta e a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei: mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Bancada no Congresso Nacional, uma bancada evangélica também, uma bancada católica, vamos dizer, uma bancada cristã, que muitas vezes faz uma pressão muito grande para a aprovação de determinadas leis, que são leis que, no fundo, representam valores morais, não da totalidade da população, mas representam valores morais dos religiosos. Né? Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tema. Vemos pastores que sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos
são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio. É um absurdo não deixar que seja distribuído material. Ele diz que Jonatas era uma vergonha para sua família, e o hebraico vai usar a palavra amante, né, de Davi. Então, não há uma certeza, há especulações sobre esse romance, mas a gente percebe nos textos bíblicos uma ligação muito forte entre Davi e Jonatas. E a palavra que Saul fala para Jonatas, palavras ofensivas, são palavras que dão a entender que Jonatas amava Davi como um homem ama uma mulher. Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas, porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. Poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde. We had a whole plan that sold abortions, and it was called sex education. Break down their natural modesty, separate them from their parents and their values, and become the sex expert in their life so they turn to us when we would give them a low-dose birth control pill they would get pregnant on or a defective condom. Our goal was 3 to 5 abortions from every girl between the ages of 13 and 18. The multitudes of people that have been hurt by abortion, it's just unfathomable. That abortion is really, to me, the ultimate exploitation of women. It is so shameful and secretive that many women don't tell anybody that they've had an abortion. They won't say anything for 20, 30, 40, 55 years. They're so traumatized. It's silence. U.S. Senate report states, physicians, biologists, and other scientists agree that conception marks the beginning of the life of a human being, a being that is alive and is a member of the human species. There is an overwhelming agreement on this point in countless medical, biological, and scientific writings. Planned Parenthood is expanding now. They're building gigantic abortion clinics in anticipation of socialized medicine. There's a lot of money involved. We never would take personal checks. We always encouraged the ladies to bring cash. Why is that? So, a lot, you don't have to report cash, friend. When you're fighting for your life, you need to know what you're fighting for. And if what you're fighting for is life, how do you destroy a life in an effort to fight that fight? I'm fighting so hard to save myself that I'll kill someone else to get that. I recognized I'd been involved in the death of 35,000 babies. And the truth has really come out about what abortion does to women, let alone the unborn baby, our dead babies. It will be over. Meus
amigos, eu gostaria de contar uma história bem breve, que eu não vou me alongar muito, porque temos sessão extraordinária e alguns colegas ainda têm alguns projetos para votar. Mas o Plano Nacional de Promoção de Cidadania e Direitos Humanos LGBT, ou seja, o Kit Gay 1, que foi apelidado Promove o Entendimento das Pessoas, ele continha alguns filmetes que seriam passados nas escolas públicas. E, se vocês me permitem, eu gostaria de contar uma historinha de um filmete desses. Eu vou inventar personagens aqui, que eles não existem, eu vou inventar. O Eleomarzinho se apaixona pela Andréia. São dois meninos de 6, 7 anos de idade. O Eleomarzinho, ele conversa com a Andréia, bate papo com a Andréia, vai para a escola com a Andréia. Todos eles interagem, brincam, tudo bem, tranquilo, só que em determinado momento da vida deles se apaixonam. Professor Washington, é algo normal? Tudo bem, eles se apaixonam. E só que o Eleomarzinho, ele se vê obrigado a mudar de cidade porque o pai dele arrumou um emprego em outro local. Então, nessa cidade que ele se muda, ele é obrigado a abandonar a Andréia. Só que aí o Eleomarzinho conhece o Brizolinha. Quando o Eleomarzinho conhece o Brizolinha, eles começam a trocar intimidades, carinho, e que até beijo, tudo bem, se você prefere assim, até beijo. Até beijo o Eleomarzinho e o Brizolinha, que são pessoas que, ao meu entender, são inventadas, se quiserem se nominarem, tudo bem, não tem problema nenhum não. E a partir daquele momento o Eleomarzinho fica em dúvida, poxa, será que eu ainda amo a Andreazinha ou será que eu amo o Brizolinha? Conclusão da história, eu amo a Andreazinha e amo também o Brizolinha. Por quê? Porque assim a probabilidade de eu ser feliz aumenta em 50%. Esses seriam os filmetes que seriam passados nas escolas primárias para as crianças. E pessoas sobem aqui e dizem que isso não é covardia. Isso é muito mais do que covardia. Porque nessa idade as crianças têm que aprender português, matemática, biologia, outras matérias que não essas, que são coisas a serem aprendidas dentro de casa pelos pais. E se quiserem discutir esse assunto num período, por exemplo, no ensino médio, não tem problema nenhum. Por que nas escolas? Porque nas escolas é um absurdo. Graças a Deus, a presidente Dilma vetou esse tipo de divulgação. Só que como se não bastasse, veio o Kit Gay 2. O Kit Gay 2, senhores vereadores, são orientações para os estados e para os municípios a serem seguidos com a desculpa de que vão combater a homofobia. Eu vou ler alguns itens para os senhores. Se eu defender esse tipo de... Se eu for contrário a esse tipo de covardia que estão querendo implantar, pode me chamar de homofóbico do que quiserem. Eu sou homofóbico com orgulho. Mas eu tenho minhas convicções, respeito as pessoas por sua sexualidade, não tenho problema nenhum. Mas colocar isso acima da sua competência é canalice. É canalice e o Brasil é muito maior do que isso. Vamos lá. Um dos itens que eu disse para os senhores aqui. Inserir nos livros didáticos a temática das famílias LGBTs. Olha que bacana. No livro de estudos sociais você tem que botar ali algo que fale também sobre LGBT. Distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Muito importante, hein? Extremamente importante. Incluir recomendações sobre a diversidade sexual no Programa Nacional do Livro Didático para a alfabetização de jovens e adultos. Inicialmente, o grupo LGBT vinha para as ruas falando que isso, o alvo de tais medidas não era o público infanto-juvenil. Só que está escrito no Plano Nacional deles. Mentem o tempo inteiro. E nos taxam de homofóbicos, nos taxam de mentirosos. Mas os mentirosos aqui não somos nós. Um dia a máscara cai. Um dia a máscara cai e a máscara está caindo. Não trata-se aqui de sermos héteros ou homossexuais. Trata-se de caráter. Eu acho que as pessoas têm que ter caráter e parar com o discurso demagógico. Porque fazer demagogia é fácil. É muito fácil. Eu acho que antes de ser político, a gente tem que ser homem, ou mulher, ou homossexual, o que seja. Mas tem que ter caráter. Classificar como inadequadas para as crianças obras com conteúdos homofóbicos. O que é conteúdo homofóbico para eles, né? O Jean Willis vai no programa de televisão. Ele fala que adora ser chamado de viado. Quando alguém chama ele de viado, ele diz que é preconceito, eu não consigo entender. Então é algo muito dúbio, é algo que não tem critério. Estão criando aqui a ditadura do homossexualismo. Isso não é o certo, não é para o desenvolvimento do nosso país, não é. O que estão tentando criar é a destruição da família.
para que possa, de alguma maneira, o país ser coordenado com maneiras mais simplistas. Não é possível, porque não justifica esse tipo de implementação nas escolas, esse tipo de implementação em qualquer tipo de lugar. Meu Deus do céu. Eu tenho diversos outros itens aqui, inclusive cotas para professores homossexuais nas escolas, estágio remunerado para travesti. Pelo amor de Deus, eu teria muito tempo para ficar lendo isso aqui tudo. E acham que eu estou de preconceito. Meu Deus do céu, olha o que o governo federal está patrocinando. Terceiro Festival Internacional de Animação LGBT. Olha que cultura. Olha que combate à homofobia. Olha que coisa linda botar isso nas escolas pendurado. Um macho agarrando o outro por trás. Para a criançada ver. Olha que bonito. Chega a ser cômico, vereador. Chega a ser cômico, mas é vergonhoso. É vergonhoso. Eu posso até perder essa votação aqui hoje, mas eu não vou mudar o meu ideal, não vou mudar minhas ideias. Eu não admito uma pessoa ser julgada por sua sexualidade. Não admito que crianças que tenham que aprender português e matemática tenham que lidar com esse tipo de situação também. Por isso, vereadores, eu peço aqui, não para votar com um partido, com ninguém, votem com sua consciência. Votem com sua consciência, por quê? Não são nossos filhos que vão ter isso nas escolas, porque graças a Deus nossos filhos vão estudar em escolas particulares e elas terão critérios, creio eu, bem diferentes das escolas públicas. Pensem nos filhos dos seus funcionários. Pensem nos filhos das pessoas mais humildes do nosso país. É necessário investirmos em educação, sim, e não nessa patifaria que estão querendo fazer com a população brasileira. Obrigado, meus amigos.